Muita gente tem seguido à risca a estratégia de ações do Luiz Barsi, focando em boas ações que pagam bons dividendos na bolsa. E todo mundo inspirado pela estratégia dele, o que faz muito sentido, afinal de contas o cara recebeu mais de R$1 milhão por dia só em dividendos. Além disso, já é um patrimônio acumulado de mais de R$4 bilhões, colocando ele na posição número 90 da Forbes aqui no Brasil. Mas o que quase ninguém fala é que não foi somente com empresas de dividendos que o Barsi construiu a sua fortuna. Ele aprendeu a multiplicar o patrimônio dele no mercado financeiro de outras formas e eu vou te mostrar um pouco disso aqui nesse vídeo. E antes da gente ir pro conteúdo, já me conta aqui embaixo qual é a estratégia de ações que você usa na sua carteira. E vamos lá, o Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa do Brasil. E não é só isso, ele é o cara mais inspirador de tudo. O cara saiu do zero, trabalhou como engraxate no começo da carreira dele, tentando ajudar a mãe dele, que estava passando muita dificuldade financeira. E ainda assim, ele chegou no patrimônio bilionário que ele tem hoje. E ao longo dessa jornada, várias ações que ele comprou se multiplicaram por 100, 200, 300 vezes. Principalmente porque algumas delas ele comprou há mais de 20 anos atrás. Como o Banco do Brasil a 60 centavos, a Klabin a 17 centavos, Suzano a R$2, R$3 e até a Unipar a 25 centavos. Isso tudo ele começou a comprar ações muito provavelmente quando você não era nascido, quando eu não era nascido, então ele tem muito mais história e tempo de mercado para ver essas coisas acontecerem. E afinal de contas são 54 anos investindo, aportando dinheiro todo mês, focando em ganhar mais dinheiro lá no começo da trajetória dele, para aumentar os aportes. Isso tudo com muita clareza que ele foi desenvolvendo na estratégia de investimento dele. Que, para quem não sabe, é uma estratégia que busca comprar ações que estão em setores perenes da economia. E aqui ele usa o acrônimo BEST, que fala de bancos, empresas elétricas, empresas de saneamento, de seguro e de telecomunicações. Além disso, o foco é sempre buscar empresas com alta lucratividade ao longo do tempo, ou seja, que mantêm um lucro recorrente ali do caixa, empresas com um bom histórico de distribuição de dividendos e, preferencialmente, empresas que já estão dominando o mercado em que elas atuam, a ponto de serem consolidadas o suficiente para pagarem dividendos todos os anos. E foi com esses critérios que ele comprou empresas como o Banco do Brasil, Unipar, Santander, Semig, Suzano, Klabin, Taurus, Auren e por aí vai. Só que aqui entra o outro segredo que pouca gente fala. Apesar dele focar sua estratégia em dividendos e garantir um salário das ações dele que fizeram ele não precisar viver do INSS, por exemplo, o Barsi construiu a maior parte do seu patrimônio de R$4 bilhões hoje a partir das grandes tacadas que ele deu com algumas empresas que não necessariamente eram focadas em dividendos. Olha esse primeiro caso que é o principal. As ações da Unipar, que atualmente contam com quase 14% das suas ações ordinárias nas mãos do senhor Luiz Barsi, e considerando que essas ações estão custando cerca de R$74 quando eu tô gravando esse vídeo, a posição atual dele ali é de mais ou menos 400 milhões só em ações ordinárias. E nisso a gente não conta as ações preferenciais da Unipar. Essa posição somada já chegou a ser quase metade de todo o patrimônio do Barsi. Ou seja, dá para estimar aqui que ele tem ou já teve uma posição na Unipar de cerca de 1,8 bi até 2 bilhões de reais. E isso só aconteceu porque a Unipar valorizou demais a cotação das suas ações nos últimos anos. E aí, como ele tinha já uma posição relevante, isso foi crescendo e ficando cada vez mais significativo na carteira de ações dele, chegando a significar quase 50%. Para cada R$1 milhão investidos lá na Unipar, há 10 anos atrás, isso virou mais de 66 milhões, 66 vezes o capital investido. E como ele começou a comprar a empresa lá no ano de 2006, a R$4,25 mais ou menos, ele viu essa valorização gigante na carteira dele. Só que pensa um pouquinho aqui comigo. Naquela época, a Unipar estava passando por um período de transição dentro da empresa. Eles eram originalmente uma empresa focada no setor petroquímico e estavam mudando para se tornar uma empresa do setor de soda e PVC, que é o que eles são hoje. E na época, a empresa era extremamente impopular. Ela não pagava dividendos e a cotação só caía. Olha essa notícia aqui da época de 2012, mais ou menos. Falando de um novo grupamento que a Unipar tinha feito nas ações da empresa, que normalmente é um movimento feito por uma empresa que caiu muito a cotação. E naquele dia, ela estava caindo mais de 9% na bolsa. E isso aconteceu muito, principalmente depois de 2008, aqui, quando a empresa saiu da cotação de mais de R$11 para cerca de R$2 de novo. E mais na frente, quando a empresa chegou a valer algo muito próximo a R$1 por ação, passando vários anos nesse movimento praticamente de lado. E outra, de 2007 a 2016, que é o que esse gráfico aqui que está na tela mostra, a Unipar praticamente não distribuiu dividendos. Ou seja, não foi pelos dividendos que o Barsi estava comprando naquela empresa. Até que lá em 2017, a Unipar recebeu uma oferta de compra de toda a empresa, onde foram oferecidos R$7,50 por ação. Inclusive o senhor Luiz Barsi, por ser um dos maiores acionistas da empresa,
empresa na época, não deixou essa compra acontecer, segurou, porque tinha confiança que as ações da Unipar valiam muito mais do que isso. Eles estavam oferecendo 7,50, a venda não foi concretizada e as ações da Unipar chegaram a bater mais de R$100 nos anos seguintes, dando uma verdadeira grande porrada no patrimônio do Luiz Bassi. Isso fez ele alcançar o 2º bilhão de reais na conta. E reforçando, não foi pelos dividendos. Vamos ver outro caso aqui, as ações da Taurus. Ele começou a investir quando ela valia alguns centavos, lá antes do ano de 2005, mais de 20 anos atrás. Olha só aqui as ações da Taurus, valendo cerca de 74, 68 centavos ali, entre 2000 e 2001. Ele também não comprou Taurus focados nos dividendos já. Se a gente vem aqui no histórico de pagamento de dividendos da empresa, em 2003, 2004 ali, a gente vê a empresa pagando 7 centavos por ação, 10 centavos, 16 centavos, 20 centavos por ação, 14. Isso já em 2009. O que, quando comparado com o preço da ação na época, que já estava 19, 20 reais, até mais do que isso, era um dividend yield quase zerado ali que a Taurus estava distribuindo. Mesmo assim, ele segurou as ações da Taurus porque acreditava na empresa, na gestão, acreditava que a empresa estava barata demais naquele momento, assim como a Unipar também. E viu, pelo menos nos últimos 10 anos aqui, cada R$1.000 virar mais de 8 mil, multiplicando por mais de 8 vezes o capital dele, e foi muito mais do que isso, já que ele começou a comprar lá nos anos 2000. Quando a gente vai ver a métrica de preço sobre lucro da TASA, a gente só tem a métrica aqui até 2013, mas a gente vê esse número muito baixo, mostrando de uma forma muito superficial que, na verdade, ele estava comprando a empresa porque ela estava barata e não somente pelos dividendos, que nem existiam quase. O mesmo caso da Unipar. E além dessas duas, teve também o investimento na Cielo, que começou desde 2016, quando a empresa ainda custava mais de R$20 por ação aqui, ó. E que ele acelerou a compra ainda mais no ano de 2021, quando a empresa estava custando quase R$2, caindo quase 90%. E, de novo, o caso da Cielo também não estava relacionado com dividendos diretamente, uma vez que de 2017 para trás, a empresa pagava algo como 3% de dividendo ao ano. Beleza, já foram 3 casos. E ao longo da jornada dele, não foram só acertos em estratégia de dividendos que também trouxeram mais dinheiro para ele. Até porque lá em 2012, o Bassi entrou pesado nas ações da Oi-BR, que prometiam pagar um dividendo absurdo ali naquele ano. Sendo que todo mundo sabe o que aconteceu com as ações da Oi, que quase viraram pó. E ele passou ainda 2 anos com ela na carteira, perdendo mais de 80% do que ele tinha na posição. Ou seja, o que a gente tira de conclusão com o Unipar, com o Taurus, com o Cielo e até com a Oi é que nem sempre ele acerta, mas que quando ele dá uma grande tacada, é isso que realmente faz diferença no patrimônio e é isso que faz ele ser o bilionário que ele é hoje. E aí pode ser que você pergunte: Felipe, então quer dizer então que estratégia de dividendos não vale a pena no seu ponto de vista? Não vão deixar ninguém rico? Afinal de contas, ficou claro que o Bassi cresceu muito por conta dessas grandes tacadas. E perceba que a gente só falou de casos dos anos 2000 pra cá. Sendo que ele investe há 54 anos seguidos, imagina quantos outros casos de grandes tacadas não aconteceram de 1990 para trás. No livro O Rei dos Dividendos, que conta muito mais detalhes sobre a história do Bassi, ele fala de mais alguns casos que aconteceram no começo da jornada dele, vale a pena conferir. Mas o fato é que ele acredita nessas ações, boa parte delas até hoje, como é o caso da Cielo e até da IRBR3, que ainda está na carteira dele, mesmo depois de tendo caído 92% no mercado. Ele tem uma posição lá dentro. E é aqui que entra um ponto muito importante. A estratégia mais adequada para cada investidor é aquela que você consegue manter pelo maior tempo possível. Você, não o Bassi. Principalmente nos momentos mais difíceis dessa estratégia que você tem. Afinal de contas, nenhuma estratégia vai ganhar o tempo todo. A gente acabou de ver isso com o Bassi também. É por isso também que nem todo mundo tem perfil para investir todo o seu patrimônio em ações. Afinal de contas, é assim que o Luiz Bassi investe. Todos os 4 bilhões de reais dele estão em ações da Bolsa de Valores do Brasil, sem diversificação em outras classes como fundos imobiliários, renda fixa, ações internacionais. E isso pode trazer até um resultado muito positivo, como foi o caso dele, só que traz um risco muito grande por trás. Não é prudente para qualquer investidor investir só em uma classe de ativos. Além disso, pouca gente tem estômago para ver os preços das ações por muito tempo de lado ou até caindo. Foi justamente o que aconteceu com as ações da Unipar, que de 2010 até 2016 ficaram só caindo, só notícia ruim, ninguém acreditava. Uma ação muito impopular. E é normal para ações mais baratas passarem muito tempo sem ninguém querer no mercado. Ou seja, para quem tem estômago, uma estratégia de ações mais baratas também pode fazer sentido. E uma estratégia de dividendos faz muito sentido também para quem quer ver pelo menos aquele dinheiro pingar ali na conta todos os meses, independente se a cotação das ações estão subindo ou estão caindo. Lembra que a melhor estratégia é que você consegue manter por mais tempo. E o dividendo entrando na tua conta te ajuda a manter essa estratégia pensando sempre no longo prazo. É isso que eu chamo de fator dopamina de uma estratégia de dividendos. É aquele prazer, aquela sensação boa de ver o dinheiro caindo
caindo na tua conta e sentir o resultado do teu esforço, dos teus investimentos, do teu aporte mensal. Foi por isso que eu criei a estratégia Máquina de Dividendos junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor, que além de te garantir um dividendo muito acima da média do mercado, também trouxe um resultado muito alto para o investidor nos últimos 25 anos. Olha como a gente ficou à frente do Ibovespa. Esse é o tipo de estratégia que eu acredito. E é por isso que eu te deixei esse PDF para você que está vendo esse vídeo hoje, te explicando toda essa estratégia e te entregando 7 ações que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa. Clica ali no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ter acesso a ele gratuitamente. E aí chega agora e muita gente pode dizer: Puxa, Felipe, mas eu não quero investir todo o meu dinheiro em ações. Não gosto de ver o meu patrimônio caindo muito. Não quero fazer como o Bassi. Ou tem gente que ainda pode dizer: Pô, Felipe, mas eu sou agressivo. Eu quero investir em ações baratas, que nem o Bassi ali, dar grandes tacadas no meu patrimônio e ficar rico mais rápido. em todos os dois casos, eu te entendo. Isso vai do perfil de cada pessoa. Por isso que no nosso serviço aqui de Wealth, do Clube do Valor, a gente ajuda cada um dos investidores a investir conforme o perfil e a identidade com o risco que cada um tem. Isso inclui estratégias de dividendos para ações ou estratégias das ações mais baratas da bolsa, que tem realmente um potencial de retorno maior. Além disso, estratégia de fundos imobiliários, estratégia de renda fixa, tudo ajudando a mitigar o risco do cara em várias classes de ativos diferentes. Seja ele um investidor mais conservador, como é o caso do modelo equilibrado de alocação de carteira que a gente tem aqui, tem somente 30% em renda variável e o restante em renda fixa. Ou seja ele um investidor mais agressivo, que tem toda a carteira em renda variável, alocada ali em fundos imobiliários, em ações do Brasil, seja em ações baratas ou de dividendos, e até ações internacionais diretamente também. Isso aqui, sim, te deixa muito mais confortável e te faz focar no longo prazo, que é o que realmente importa para você. Por isso, se você quiser a nossa ajuda diretamente para investir junto conosco, você pode clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo, que você vai entrar no site oficial dos nossos serviços, conhecer como é que a gente trabalha e, se fizer sentido, a gente vai te ligar para a gente conversar um pouco mais. No final das contas, o Bassi tem seu foco em dividendos, mas as grandes porradas que fizeram o patrimônio dele realmente alavancar ao longo do tempo foram com outras estratégias mais focadas em ações mais baratas. E o principal de tudo é que você encontre a sua estratégia que te deixa mais confortável para garantir que você vai investir do seu jeito e não vai ficar copiando a carteira de ninguém. Dito isso, se você quiser continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo que eu trouxe um alerta extremamente importante de um dos fundos imobiliários que pode quebrar na Bolsa do Brasil. E se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, vou estar te esperando no próximo vídeo.